E aí, pessoal da tribo, neste vídeo nós vamos ver como instalar o sistema operacional macOS. E o macOS é um sistema operacional específico para os hardwares da Apple, principalmente ali para os MacBook e outros computadores que a Apple fabrica. É muito interessante você ter conhecimento desse sistema operacional, que no futuro você pode adquirir um hardware da Apple. A Apple tem um ambiente todo integrado, então você pode utilizar seu iPhone, iPad, os relógios, qualquer produto da Apple vai estar integrado. Você consegue ter todo um ambiente e muito intuitivo de operar. Então, para já começar aí entrar nesse mundo, né, do macOS e da Apple, você pode instalar isso também numa máquina virtual. Então, vocês viram no vídeo anterior, que está aí no card, como instalar o KVM. Então, nós vamos fazer a instalação do macOS nesse hospedeiro. Então, vamos lá para o vídeo. Muito bem, pessoal, nós vamos iniciar a instalação do nosso macOS no hospedeiro. Antes de tudo, vamos dar uma olhada na configuração da máquina do hospedeiro. Se vocês têm dúvida de como instalar o KVM, já temos um vídeo aí no canal, só olhar o card para aprender. Então, essa máquina é um hospedeiro que está com um processador da Intel, bem antigo, ali do ano 2016. Então vocês podem, com esse aplicativo Hardinfo, se não tiver, você instala no seu hospedeiro, você dá um check para ver se tem as especificações necessárias. Então, principalmente é o SVM, a parte de virtualização, esse SSE 4.1 e o AX2, aqui, AVX2. Então, tendo essas instruções no processador, tá tranquilo, você pode instalar o macOS sem problema. Então, o nosso passo a passo, como sabem, já está no nosso GitHub. Só abrir. E nós vamos seguir um passo a passo até do canadense que bolou isso tudo aí para poder instalar como máquina virtual o sistema operacional da Apple. Se quiserem dar uma olhada mais fundo, mais detalhes, esse é o endereço do GitHub. Bom, então vamos começar o nosso passo a passo aqui. Primeira coisa, vamos instalar algumas dependências que ainda faltam. Como eu sempre falo, vocês podem cancelar essa janela, porque geralmente nós vamos dar um reboot no hospedeiro. E agora vamos fazer um clone do repositório lá do nosso canadense para poder começar a instalação do macOS. Vamos dar uma conferida para ver se está atualizado. Está atualizado, como vocês podem ver. Vamos copiar uma modificação da configuração do KVM. Então está aí o conteúdo que vai ser modificado. Vamos dar um reboot para essa modificação ser aplicada. Então, depois do reboot, não esqueçam de voltar para a mesma pasta em que vocês estavam trabalhando. Vamos baixar agora o instalador. Eu estou usando o Ventura, que é o recomendado. Reparem o link da onde ele está baixando, eles baixam diretamente da Apple, o instalador. Então tem uma certa segurança
É bom sempre observar isso aí, que se estiver baixando de um link meio estranho, pode haver algum risco. Depois de baixada a imagem, vamos transformar ela para que o QEMU, que é o virtualizador que irá trabalhar com isso aí, poder ler corretamente. Vamos agora criar a imagem onde será instalada. E veja que eu coloquei lá na posição de imagens do KVM, mas não é uma boa opção. E eu usei até o comando de sudo. Vocês vão ver que eu vou mudar. O melhor é criar diretamente na mesma pasta que vocês estão trabalhando. Senão não vai dar certo. Então agora eu vou trocar para seu local correto. Tirar também o sudo, senão o QEMU não consegue acessar. Deixa sempre os mesmos nomes, que foram criados scripts que procuram esse nome padrão aí que o desenvolvedor escolheu. Vamos fazer a modificação da parte do boot, onde se cria as configurações da máquina virtual. Façam antes uma cópia de segurança para poder voltar se não der certo. Você tem o original para poder voltar. Com o editor Nano, nós vamos fazer as modificações, que basicamente é naquela parte de My Options ali. Você vai colocar a quantidade de memória, escolher quantas CPUs, sockets tem o seu hospedeiro. Reparem que se você escolheu instalar o Sonoma, você tem que trocar essa informação de PNRIM para o Haswell no TSX. Senão não vai funcionar a instalação. Como eu estou usando o Ventura, eu vou deixar o PNRIM mesmo. Vamos rodar o comando de boot. Vamos fazer a preparação do disco. Utilize a opção disco Utility. Escolha o volume dos 128, o tamanho que você escolheu. Clique em Erase. Eu coloquei a opção do macOS Standard porque foi uma sugestão de um outro técnico que instalou isso aí. Mas vocês podem deixar o AFP, que é o padrão dele, não vai ter problema não. Só sair do aplicativo e agora realmente começar a instalação do macOS. Clique em Continue. Vamos aceitar a licença. Escolher o volume que você havia preparado antes, o de 136 GB ou o valor que você tenha definido. Ele está mostrando ali que a instalação vai demorar umas 2 horas, mas esse relógio ali não está muito calculado corretamente. A instalação demora mais ou menos uns 40 minutos, o tempo total. Eu posso também acompanhar a instalação dando uma olhadinha no log. Não vai adiantar muita coisa, mas é uma opção. Finalmente chegamos ao final, né, da instalação do macOS. E agora vamos começar as configurações. Ele sugere lá, o desenvolvedor, que a gente selecione os Estados Unidos como configuração.
Você pode selecionar, como eu fiz nesse caso aí, mas eu fiz uma outra instalação já usando as informações do Brasil, também funcionou sem problema. Mas nesse caso aqui vamos seguir escolhendo primeiro a informação dos Estados Unidos. Vocês vão ver que vai dar também um probleminha aqui. A informação parece que não é fixada e ela fica com a primeira opção, que é o Afeganistão. Então selecione ali o... Reparem que não foi selecionado. Eu cliquei e desmarcou. Então foi por isso que ficou sendo o Afeganistão. Vamos pular essa informação por enquanto. Privacidade você pode escolher. A parte de migração também não vamos fazer, porque não estamos migrando de nada aí por enquanto. Bom, nessa parte você também nem adianta configurar alguma conta que você tenha lá na Apple, porque a Apple não reconhece essa máquina. Eu tentei de várias maneiras, então existe, depois eu lendo melhor a explicação do desenvolvedor, a Apple só reconhece os dispositivos, os hardwares que ela fabrica. Então, como você está aí colocando numa máquina virtual, não vai ter acesso à conta lá. Inclusive, se você tem uma conta e tentar forçar, ela dá um bloqueio lá na sua conta e tem que fazer todo aquele processinho de liberação. Vamos continuar então aí com a instalação. Colocando o nosso nome de usuário, e que é parecido quando você faz uma instalação do Windows. Eu não sei por que cargas d'água ele escolheu aquele beijo de batom para o meu ícone, né? Então, sabe-se lá o que. Mas apesar desse pequeno problema, a máquina virtual é totalmente funcional. Você vai poder instalar todos os aplicativos sem problema. Só não vai ter aquela integração que a Apple tem, que é o diferencial dela de estar todos os hardwares conectados que você tem, né? Apple Watch, o relógio, os telefones, fones de ouvido, iPad, que é o que realmente atrai a gente a usar os produtos da Apple. Isso eu falo porque eu tenho um MacBook e realmente é um diferencial muito bom. Então não vou usar essa localização que ele está mostrando aí por enquanto. Vou escolher aí o time zone mesmo do Brasil, sem problema. Essas informações você pode deixar marcado ou não, independe. Vamos pular isso aí também para não perder tempo. Escolhe aí como você quer o seu look, né? Deixar em automático. Parte de assistente de teclado também não vai ser o caso. Então a instalação está terminada. Não está mostrando ali a barrinha, porque eu vou mudar aqui para mostrar na tela completa, que fica melhor. Então vocês estão vendo a resolução que está padrão, é 1920 por 1080. Ele não mostra outras resoluções porque o display aí no caso é o módulo do VirtIO que está controlando. Então mesmo que você marque aí, você não consegue ver. Então vamos trocar agora aí para full screen, né, para tela completa. Tá, a barra que estava escondida está aparecendo agora. Então vamos abrir o Safari, que é o navegador. Vamos abrir corretamente, vamos fazer um shutdown, porque eu vou colocar ele para utilizar o Virt Manager,
e não essa abertura do QEMU. Se você quiser voltar de novo na máquina, é só dar o mesmo comando, opencore-boot.sh, e aí você vai startar de novo a máquina. Isso aí seria na linha de comando. Mas para ficar usando o Virt Manager, a gente tem que fazer algumas modificações. Você tem que criar um XML da máquina virtual. Então eu vou aproveitar um arquivo que ele já tem padrão. Aquele comando do sed, ele é um editor de linha. Então tudo que tiver escrito ali do change.me, ele colocou as informações, já fica mais automático. E o virt xml validate, ele vê se o arquivo tem algum erro. Então já está válido. E agora nós vamos carregar, que é o virt define. Como vocês viram naquela instalação do KVM, você pode dar o comando dessa maneira também. Então agora as informações foram para o Virt Manager. Você pode dar esse comando aí também para poder, a questão de permissão não é necessário, mas como ele coloca lá, não custa nada você confirmar essas permissões para o QEMU. Então abriu o Virt Manager e está lá a máquina virtual. Então já estou rodando. E aqui vamos fazer também mais uma alteração. Reparem que tem uma setinha mostrando que ele está rodando o macOS Base System, que na realidade não é o boot do sistema, é aquele boot que faria a instalação. Então nós vamos modificar, quando ele abrir uma tela logo em seguida, informar para ele qual é o dispositivo de boot. Então, repare aí que vocês vão ver. Então, repare que ele voltou naquela telinha de instalação. Então, vocês vão de novo nesse Disk Utility. E aqui vocês escolhem o Startup Disk. Então, é só marcar ele e dar um Restart. Repare que a setinha agora mudou para o volume onde está o macOS. Então, terminado o boot, vamos mudar aqui para a tela completa. Só colocar a sua senha. E entramos normalmente no macOS. Repare que a informação que está ali, aquele Bamam do Afeganistão, a gente vai trocar depois isso ali. Vamos dar mais um shutdown aqui, que nós vamos modificar a parte de redes. Repare que essa bridge que colocou, eu não estou ganhando o IP da minha rede. Então vou mudar para BR0, que aí eu já ganho o IP normal da nossa rede. Repare que eu estou pegando um IP 122. Funciona. Mas se você quer usar direto com a sua rede para poder ver seus dispositivos, essa tem que ser a opção que você tem que modificar. Confira também essa parte de CPU e memória para ver se está correto. E você pode até aumentar. Se estiver achando que está lento, você pode dar mais processador e mais memória. Então vamos abrir aqui o Launchpad, onde você tem mais opções. Vamos abrir aqui o terminal. Então eu abri a parte do terminal porque algumas vezes dá problema na rede. Então você tem que deletar por aí a informação. Pode deletar sem problema, toda a configuração. E depois você vai no terminal e remove também um outro arquivo de configuração. Então você tem que checar, porque a informação fica dando como a interface de rede EN1.
E isso algumas vezes dá problema na hora de você baixar pacote aí da loja, aplicativos, né, da loja da Apple que você quiser baixar. Então repare ali, ó, a informação, a interface já está dando EN1. Então vamos dar um restart, que aí vai voltar correto agora. Então abre novamente, depois do restart, e confere, tá lá, N0 e os IP tudo certinho. Isso é uma dica mesmo boa que o próprio desenvolvedor dá para você, esse caso desse problema, né, de baixar aplicativo. Agora repare que eu abri aí o Safari e eu vou querer instalar aí um Firefox ou um Brave e ele está bugado, ou seja, ele entra, mas ele desconfigura toda a tela. Se você vai no site da Apple, até que ele mostra direitinho, mas os outros não está dando certo. Até no da Apple ele some com as figuras. Então vamos primeiro atualizar o Safari. Você vai ali no System Settings. Então, para resolver o problema do Safari, nós vamos procurar uma atualização que tem aí. Essa atualização é para o macOS Sonoma. No caso dessa máquina virtual, não adianta aplicar, porque você está com o processador errado, está com aquele perinho, tinha que ter trocado antes. Então, se você quiser usar o Sonoma, tem que fazer uma instalação específica para aquele processador. Vamos ver aí em outras opções disponíveis e fazer a atualização do Safari. Então não tem mais nenhuma atualização a ser feita. Vamos abrir de novo o Safari. Vamos fazer a busca pelo Brave. Vamos baixar ele. Permite o download. E o Brave já está dando a dica ali para você abrir a parte de download e instalar isso aí. Você é só dar um duplo clique e tá aí o instalador do Brave vai executar a instalação. Todo aplicativo que você instalar, ele pede para você colocar a senha para confirmar. Então, instalação feita, podemos fechar. Pode mover para o lixo o instalador, não tem problema. Vamos ali agora no Launchpad e abrir o navegador Brave. Aí está pronta a instalação. Então, se vocês tiverem mais alguma curiosidade, deixem aí no comentário o que vocês querem saber mais sobre o macOS, como utilizar, quais os programas. Se vocês gostaram do conteúdo, aí não deixe de se inscrever no canal e dar aquele like maroto para ajudar a gente. Um grande abraço a todos.